Ô, glória. Aleluia. Obrigada. Pequenininha, né? Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero pedir aos irmãos que se coloquem de pé. Encontre na sua Bíblia, livro de Números, capítulo número 12. Enquanto você se encontra aí na sua passagem na Bíblia, quero agradecer a Deus essa rica oportunidade. A glória é dele, a honra é dele, a majestade é dele. Estamos aqui por conta dele e é por ele que nós ainda estamos vivos para exercer aquilo que ele dispensou sobre nós. Agradeço a Deus essa oportunidade, ao meu esposo que sempre me acompanha, companheiro de ministério. Agradecer ao pastor Roberto José, o presidente da convenção. Agradecer a irmã Iraci, a coordenadora da área. Ao pastor coordenador daqui, pastor Luiz Sérgio. Glória a Deus, a sua esposa, irmã Miriam, dirigente, irmã Selma. Todos aqui presentes, irmão Leandro, que entrou em contato com a gente. Muito obrigada pelo carinho. Agradeço a todos, em nome de Jesus. Nós vamos ler os primeiros versículos, depois eu vou saltear com vocês. E vocês vão me acompanhando, amém? E falou o Senhor a Moisés, dizendo, capítulo 13 de Números. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual o maioral entre eles. E enviou os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E estes são os seus nomes da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur, da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori, da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Aí agora você vai pular comigo para o versículo de número 30, que diz assim: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio do qual iremos passar a espiar, é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Eram aos nossos olhos como gafanhotos, assim também eram os seus olhos. Vá para o capítulo 14, nós vamos ler o versículo de número 6 ao 9. E Josué, filho de Nun e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio do qual passaremos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos la dará, terra de que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porque são eles nosso pão. Retirou-se deles o amparo e o Senhor é conosco. Não os temais. Versículo 24, e a gente termina aqui a leitura, diz assim, porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Glória a Deus. Irmãos, eu sei que é uma passagem um pouco longa, mas nesse momento eu gostaria de orar junto com todos vocês. E eu vou pegar água aqui só um minutinho, com licença. Glória a Deus. E ao mesmo tempo dizer que nessa quarentena, como a esposa do pastor estava dizendo, o Senhor tem me apresentado a pessoas muito maravilhosas, mulheres e homens de Deus. Glorifico a todo o corpo de obreiro desta casa, todos os presbíteros aqui, as irmãs que estão presentes, a cantora. Deus tem me apresentado e eu sou muito grata a Ele e ao mesmo tempo tenho visto, como a irmã falou, tenho conhecido e contemplado aquilo que Deus tem feito, principalmente quando se fala em círculo de oração. A gente tem visto o Senhor trazendo tantas mulheres abençoadas, cheias de Deus, que buscam crescer na palavra, pessoas antes que ninguém dava nada. E hoje o Senhor tem exaltado, não para a glória humana, mas para que se manifeste neles a glória de Deus. A gente vê o cego de nascença em João capítulo 9. Os discípulos passam e dizem que aquilo que era para vergonha, era por conta do pecado dos seus pais. E aí o cego de nascença está ali, Jesus diz, não, nem foi ele, nem foi os seus pais, que este pecado da cegueira, mas foi para que nele se manifestassem a glória de Deus. Não é nada para a glória humana, tudo que Deus está fazendo é tudo para a glória dele, é tudo glória dele, é tudo para ele, e nós nos alegramos por isso. Vamos orar?
Pai, sabemos que estamos aqui para te adorar e te glorificar. Contemplamos a tua presença nesse momento. Que esse momento não seja mais um culto, não seja mais uma transmissão, mais uma live, não seja mais um momento, mas que possamos entregar o nosso melhor, o nosso perfume, a nossa melhor adoração. Recebe como cheiro suave em tuas narinas. É o que a gente te pede. Manifesta a tua glória nesse ambiente e faz o que te apraz, em nome de Jesus. A gente te pede e te agradece. Amém. Pode se assentar, igreja. Vou pedir que os irmãos tenham um pouco de paciência comigo neste dia e que orem pela minha família, pois o meu avô faleceu, foi sepultado hoje pela manhã e eu estou um pouco adoentada, não é Covid, mas eu peço a oração pelos irmãos. E tenham paciência comigo nesta tarde, amém? Glória a Deus. Irmãos, a passagem que a gente acaba de ler é uma passagem que vai narrar o período ao qual Deus dá ordenanças a Moisés, libertador do povo de Israel, usado por Deus para tirar o povo de uma terra que não era sua e levar para a terra que pertencia ao povo de Israel. Esse percurso é um percurso conhecido por todos como a peregrinação no deserto. Deserto é local onde a gente passa por provações. Deserto é local onde o crente ele é lapidado, onde o crente ele é moldado para se encaixar nos padrões de Deus, para entrar na terra que Deus concedeu ao seu povo. Quando eu vou olhar para a Bíblia, eu vejo inúmeras passagens de onde Deus tira o homem, o povo escolhido, de uma terra e leva para outra. Em Gênesis capítulo 12, Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, sai de Padã Arã e entra na terra de Canaã. Eu vou te mostrar essa terra, porque essa terra é tua. Padã Arã não é tua terra é Canaã. Sai desta terra e eu vou te mostrar a terra que é para você herdar. Quando a gente vai ver a história dos patriarcas de Israel, a gente também vai ver o período em que Jacó, ele é conduzido à terra do Egito. Porém, Deus, no capítulo 46 de Gênesis, vai dizer: Jacó, você vai para a terra do Egito, mas você vai retornar à terra de Canaã, porque Egito é terra de passagem. Quando a gente olha para Gênesis capítulo 17, a gente percebe que Deus estabelece um concerto perpétuo sobre a parentela de Abraão e toda a sua descendência. Que concerto é esse? Abraão, a terra de Canaã será tua e da tua descendência. Havia um pacto, uma promessa, uma bênção sobre Abraão, e todos os que vieram após ele receberiam esse pacto através dos cabeças da herança. Então perceba, Deus permite que o povo se desloque de uma terra para outra, sempre com o objetivo de levar ao povo ao centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus é Canaã. E nessa passagem que nós estamos observando, Deus envia um libertador para tirar o povo do Egito até a terra que é deles por possessão perpétua. A promessa que eles tinham, a terra de Canaã, que emana leite e mel. Ou seja, o Egito não é estado de ficar ali morando, habitando. O lugar que a gente precisa ter em mente, que é a nossa habitação, é a Canaã celestial. Em Filipenses capítulo 3 vai dizer justamente isso, que a nossa cidade, a nossa morada não é este mundo, mas é a Canaã celestial. Então o tempo inteiro Deus está nos moldando e nos mostrando que a peregrinação do deserto, do Egito até Canaã é um processo de lapidação, de moldar o vaso para se encaixar aos padrões do céu. A Bíblia vai nos dizer que Egito é a tipologia do mundo ao qual nós vivemos, que Deus não quer que a gente viva nesse processo. Deus quer que a gente esteja em Canaã. E a Canaã é o céu ao qual nós estamos aqui buscando estar santificados, transformados, regenerados para alcançar. Mas perceba que durante o processo que Deus está lapidando, Deus também está mostrando, revelando. Por quê? Porque cenários caóticos vai revelar quem é quem. Porque eu percebo um povo que foi liberto do Egito e estava caminhando em direção à terra de Canaã. Mas nesse processo, os mais de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito e eram para entrar na terra, de todos eles, apenas 2 entraram. Por quê? Deus estava peneirando. E é o que eu começo a observar é que em Êxodo capítulo 19, Deus faz uma segunda aliança com o seu povo. Que aliança é essa? Uma segunda não, porque já tinha tido a edêmica, a noêmica, a abraâmica, a mosaica, agora está sendo estabelecida. Essa aliança vai dizer ao povo: se vocês querem uma aliança comigo, eu quero os tornar uma nação santa.
Eu quero os tornar o meu povo, para herdar a terra que emana leite e mel. Vocês querem fazer essa aliança? O povo deu permissão a Moisés a ser o interceptor, o intermediador dessa aliança. E eles firmaram essa aliança dizendo: tudo que Deus disser para fazer, nós faremos. Então perceba, o princípio da peregrinação cristã é princípio de obediência. Aqueles que estão dispostos a obedecer recebem a bênção e a promessa. Porém, aqueles que estão no caminho da desobediência vão ficar pelo meio do caminho. Mas eu sei que nessa tarde eu estou falando com Josué e Caleb, que são pessoas que não estão atentas para o que o mundo tem para oferecer, mas nessa tarde decidiram parar um tempinho do seu mundo, do seu tempo, da sua vida, e dizer assim: eu dou preferência à palavra de Deus. Essa tarde eu vou lá para a igreja adorar, eu vou ligar o celular e vou assistir aquele culto. Por quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que é Ele que me tira desse deserto, eu sei que é Ele que tem promessa na minha vida, e se Ele tem promessa na minha vida, quem se responsabiliza é Ele de conceder ou não. Mas uma coisa eu sei, esse cenário com o qual eu estou inserida, eu preciso mostrar a Deus quem eu realmente sou. Nos cenários de bonança, e parafraseando para os dias de hoje, quando os mercados estão abertos, os comércios estão abertos, as igrejas estão abertas, grandes festividades, congressos estão abertos, a gente olha para a igreja, a gente olha para o povo de Deus e até diz assim: rapaz, tem muito crente, rapaz, tem um povo que cresce, 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 cresce. Mas na verdade, o que Deus está fazendo no meio dessa quarentena é o que Deus fez com o povo no Monte Sinai. O que é que Deus fez? Mostrou quem era quem, e mostrou ainda mais que aqueles que perseveram na fé são os únicos que vão herdar a terra. Existe uma promessa sobre mim e você, e essa promessa ninguém tira, que todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eles estarão no céu, na Canaã celestial, adorando a Jesus Cristo, adorando a Deus, dizendo que Ele é santo, 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 santo. Mas existem promessas individuais que Deus faz a cada indivíduo. Tem gente que Deus prometeu que vai exaltar na terra, como pregador, como cantora. Tem gente que Deus diz que vai promover, que vai dar empresa, que vai transformar uma construção de casas em uma grande construtora. Deus promete para pessoas que fazem cupcake e bolo, que vai transformar numa confeitaria. Por quê? Porque Ele é totalmente capaz de fazer aquilo que eu e você não pode fazer. Os cenários que a gente vive pode dizer o contrário. O cenário dos espias para eles era o contrário. Acabou. O cenário para mim e para você talvez hoje seja: acabou. O cenário é impossibilidade. Mas Deus nunca se preocupou com o cenário. Por quê? Porque Ele é quem construiu o cenário. Ele que preparou tudo. Para quê? Para fazer entrar os fiéis, os que perseveram, os que buscam a sua face. O interessante é que em Gênesis capítulo 15, Abraão vai estar preocupado conversando com Deus. E é coisa linda quando o crente ora com Deus, conversa com Deus e Deus responde. Isso mostra intimidade. E só recebe promessa de conserto perpétuo quem tem intimidade. E eu começo a liberar uma palavra de Deus para o teu coração. Que a promessa de Deus quer viver aquilo que Ele estabeleceu sobre Abraão. Romanos capítulo 4 vai dizer que as bênçãos abraâmicas estão imputadas sobre nós mediante a fé em Jesus Cristo. A fé espiritual, ou seja, a nossa justificação em Cristo vem por meio de Abraão. O que eu quero te dizer nessa tarde é que se você quer ter a bênção, primeiro você precisa entender que precisa de um relacionamento, de intimidade. Nem só de foto vive o crente, nem só de saia comprida vive o crente, nem só de cocó de fogo vive o crente, nem só de paletó brilhoso vive o crente. O crente precisa de relacionamento. Se não tem relacionamento, não recebe promessa. A intimidade vai gerar o recurso necessário para alcançar a promessa. Receba isso. A intimidade vai prover o recurso necessário para a conquista da promessa. Por que eu digo isso? Porque Abraão estava conversando com Deus, questionando Ele, dizendo: Deus, tu dissestes que eu vou herdar a terra, mas eu percebo que ela já é habitada por muita gente. E eu nem tenho filhos ainda. É meu servo que vai conquistar essa terra? Eu nem tenho filho. E agora? O que vai acontecer? Aí Deus vai e aparece para ele e diz: meu filho, tenha paciência. Porque o teu povo, a tua descendência, vai passar 400 anos na nação estrangeira sendo escravizado. Mas no tempo determinado eu aparecerei com juízo contra este povo. Mas trarei eles de volta a esta terra.
e trarei com grande fazenda, com grande riqueza. Trarei eles para cá. Então, naquele momento, Abraão recebe um conforto. Perceba que a intimidade gerou um recurso de Deus. O problema de Abraão era como eu vou conquistar. Aí Deus chega com um recurso. Eu vou te levar para lá, eu vou te levar para cá, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Pode parecer um caminho obscuro, pode parecer um caminho que ninguém dá valor, um caminho difícil, a porta estreita, o caminho estreito. Mas uma coisa a gente sabe, que é Ele quem nos guia, Ele é o condutor. E se Ele está guiando, o caminho é certo. Aí Ele diz: eu vou fazer assim, porque estou gerando recurso para que a promessa que eu te fiz se cumpra. Que recurso é esse? Quando o povo chega no Egito, eles crescem, 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 crescem. Eles crescem, crescem, crescem e crescem tanto que agora eu posso perceber como se Abraão estivesse olhando para mim e dizendo assim: rapaz, eu duvidei, mas não é que Deus me deu um exército? Porque para conquistar terras daquele período era necessário um armamento bélico, era necessário um exército, era necessário muita gente para enfrentar. Porque quem está pensando que vai receber promessa sem ir para a guerra está muito enganado. Só conquista a promessa quem está disposto a ir para a guerra. Ninguém vai conquistar a promessa se não se apresenta para a guerra. Deus está dizendo, o objetivo dele é te dar aquilo que prometeu. Mas a pergunta nessa tarde é: será que você está disposto a entrar nessa guerra? A pegar a armadura espiritual, pegar aquilo que Deus te deu, pegar a espada da palavra, o escudo da fé, botar o capacete da salvação e dizer: eu estou aqui, Senhor. Aleluia. Aí perceba, eles cresceram de muitas maneiras, desenvolveram. Eu não vou entrar nesse mérito para não me prolongar, mas nesse período Deus estava preparando o povo. Mas sabe algo que Deus bradou em meu coração muito forte? É que Abraão, ele tinha um exército pequeno. Abraão tinha cerca de mais ou menos 318 soldados que ele treinava para a guerra. Porque naquele período, as terras não tinham contrato no cartório. As terras não tinham um testamento. Você ocupava a terra e você protegia a terra. Aí o que vai conduzir o povo e a proteção da terra era Deus. Porém, Deus deu instrução a Abraão a treinar soldados. E por conta desses soldados, eles vão trabalhar em conjunto para destruir 5 reis daquela terra. E esses soldados foram treinados por Abraão. E muitas vezes Deus permite que a gente busque conhecimento. Muitas vezes Deus permite que a gente procure fazer curso. Muitas vezes Deus permite que a gente venha ter treinamento. Muitas vezes Deus permite que a gente faça aquilo que está ao nosso alcance. Por quê? Porque aquilo que está disponível para nós fazermos é a gente quem faz. E o impossível está nas mãos de Deus. Mas perceba que quando o povo tinha sua própria instrução, eles se perderam na terra do Egito. Quando chega no Egito, um povo que tinha instrução de guerra, vinda da herança do patriarca Abraão, agora vai ficar acomodado naquelas terras, vai ser subjugado, os impostos vão ser crescidos, o povo vai ser escravizado. E cadê aquele povo que sabia guerrear? Cadê aquele povo que foi treinado para a guerra? Cadê aquela mulher de oração que profetizava, marchava e falava em língua estranha? Cadê aquele povo que descia no jejum, na oração? Cadê aquele povo que descia na madrugada? Cadê aquele povo que dava lugar no círculo de oração? Se acomodou no ambiente geográfico. Se acomodou na região que não era para se acomodar. Cadê aquele povo que glorificava a Deus? Que estava pronto para a guerra? Tem alguém com possessão demoníaca? Eu vou lá e vou orar por ela. E repreender o nome de Jesus. Tem alguém enfermo? Eu vou orar, porque Jesus cura. Não tem ninguém para pregar no círculo de oração? Eu prego. Não tem ninguém para cantar? Não sei cantar não, mas eu canto. Eu me apresento para a guerra. Deus está à procura de gente que entende que a habilidade, a capacidade humana não determina o teu estado e o cenário ao qual você vive. Mas Deus está procurando gente que, independente do cenário que se encontra, sabe quem é aquele que capacita, aquele que derramou poder, aquele que derramou ministério, aquele que derramou unção, que derramou dons espirituais. Deus está à procura de pessoas que não alicercem a sua confiança no seu próprio entendimento, no seu próprio conhecimento, na sua própria força. Deus está à procura de pessoas que reconheçam a sua pequenez, que reconheçam a sua falibilidade humana e que engrandeçam o seu nome. Aleluia.
Deus está à procura. E no período dessa procura, Deus vai peneirar. E quem é palha e joio vai ser separado de quem é trigo. Agora eles são libertos daquela região do Egito. Durante 3 meses, eles vão se deslocar pelos desertos e chegar ao Monte Sinai. Quando eles chegam ao Monte Sinai, é interessante que, naquele período, eles saíram com alguns escudos, algumas espadas que eles pegaram dos egípcios, algumas riquezas. Realmente, a palavra que Deus liberou em Gênesis 15 aconteceu. Realmente, o exército estava grande, eles cresceram bastante. A gente acompanha o crescimento deles em Êxodo capítulo 1. Eles crescem realmente. Mas o que eles precisavam agora eram serem lapidados de forma espiritual. Porque, veja só, eles saíram de uma terra ao qual eles construíam tijolos, ao qual eles eram os escravos. Eles saíram de uma terra ao qual eles não sabiam manejar uma espada. E tem gente dizendo para Deus: Deus, tu tem chamada com a minha vida. Tu me chamou, eu não sei nem abrir a Bíblia direito. Eu não sei nem ler direito. Eu não acerto nenhuma nota musical, Deus. Eu com esses dentes tronchos, com esse cabelo feio, com essa aparência que não te agrada. Aí Deus está dizendo: desde quando eu olho para a tua aparência? Ei, Davi, tu pode ser pequenininho, tu pode estar no meio dos matos, tu pode ser ruivo, tu pode ser franzindo. Mas uma coisa eu sei, eu não preciso de nada que você tem. Eu não estou interessado na tua aparência física. O que eu estou interessado é no teu coração. Deus permite que eles se transformem em um exército. Porém, quando eles se transformam num exército, parece um paradoxo. Tinha armas, tinha treinamento, mas não tinha quantidade. Agora eles têm quantidade, têm armas, mas não tem treinamento. E eu começo a entender uma coisa: que todas as vezes que a gente se acha apto demais para um trabalho, Deus entra e mostra que a gente não está. Por quê? Porque no período do deserto, os amalequitas chegam de surpresa em Refidim. Quando eles chegam de surpresa, enquanto Moisés estava com o braço levantado, a guerra contra os amalequitas estava sendo ganha. Porém, quando Moisés cansava e os braços arriavam, eles começavam a perder a guerra. O que significa isso? Nunca vai ser sobre a espada que você carrega, nunca vai ser sobre a Bíblia, a eloquência, o dom, nunca vai ser sobre a tua habilidade. Sempre vai ser sobre a minha presença, o meu poder manifestado na sua vida. Então não te preocupa se você não tem treinamento, mas se você tiver joelho no chão e mão levantada para o céu, ei, essa guerra está ganha. Pode não ter treinamento humano, mas tem poder do céu. Pode não ter habilidade humana, mas tem presença de Deus. E se tem presença de Deus, não existe guerra nenhuma que você não perca, que você venha a perder. Você vai vencer todas as guerras. Aí perceba, já narrei a história. Já narrei que eles já venceram uma batalha. E que eles não venceram pela força humana. Eles não venceram pelo treinamento deles. Pela quantidade de vezes que eles desciam na madrugada. Porque tem gente que se acha super crente. Porque desce todo dia de madrugada. Porque faz jejum de 20 horas, 24 horas por dia. Nem come direito. Tem gente que acha que as proezas espirituais, o quanto mais ele se santifica, mais Deus vai agir. Quanto mais você se santificar, vai te preparar para o que Deus quer fazer através de você. Mas nunca vai ser sobre as tuas obras, sempre vai ser sobre a manifestação da glória dele. Nunca é sobre o que eu e você pode fazer. O que eu e você faz, prepara o ambiente, o vaso para receber a santidade de Deus. Se você ora, jejuma, busca, você está se preparando para receber mais de Deus. Porém, é independente da tua habilidade como ser humano de sacrificar a Ele que Deus vai trabalhar. Talvez você diga: eu nem oro muito, eu nem leio muito a Bíblia, eu nem treino muito. E agora? Deus está dizendo: ei, eu só quero que você se apresente. Se apresente, se apresente, se apresente. Por quê? Porque sou eu quem vou te dar habilidade, sou eu quem vou te capacitar, sou eu quem vou te treinar, sou eu quem vou dar a garantia da vitória. Aí aquele povo vai estar parado no Monte Sinai cerca de 1 ano. Durante esse 1 ano, eles vão estar sendo treinados pela segunda vez. Que treinamento é esse? Você agora entendeu que precisa ter uma aliança comigo.
Quando você tem uma aliança comigo, agora você entende as diretrizes dessa aliança. Porque não é de qualquer jeito. Quando Deus chama o povo e diz que é nação santa. Se é para ser santo, então Deus dá ordens. Ordens de quê? Ordens sanitárias, ordens morais, ordens éticas, ordens de conduta, ordens de como você vai buscar a Deus e como você vai se livrar do pecado deste mundo. Porque uma coisa é sair do Egito, aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador. Outra coisa é você se libertar do Egito. Mas não te preocupa, que o mesmo Deus que te libertou é o mesmo Deus que te dá instrução de como você se libertar totalmente de tudo que estava no mundo, através da sua palavra, através do Espírito Santo, que vai mostrando o caminho. Naquele dia, o povo recebeu as tábuas do mandamento. Eu e você hoje tem a Bíblia Sagrada, que vai nos mostrar, faz assim, faz assado. Não idolatra. Não desonra teus pais, não faz isso, não adultera, não rouba, não mata. É Deus dando instruções. Agora vocês vão entender como é ser santo, como é buscar a minha face, sabendo que eu quero uma nação santa. E 1 Pedro vai dizer que nós, em Jesus Cristo, recebemos uma missão de sacerdócio real. Nós precisamos ser nação santa. Apocalipse capítulo 1 vai dizer isso, que nós somos sacerdócios de Cristo, povo escolhido para viver em santidade. Se você pensa que o percurso é que de quem vem do Egito para Canaã vai ser como você quer, está muito enganado. Não, tem diretrizes. Preste atenção, porque eu estou te dizendo isso, porque nem todo lugar que é lotado de gente é cheio da presença de Deus. Agora, todo lugar que é cheio da presença de Deus, Deus trabalha no meio das gentes. Pode não ter muita gente, mas tem presença de Deus. Pode estar com a igreja vazia, mas tem presença de Deus. Porque tem lugar que até é cheio de gente. O centro da cidade é cheio de gente. O shopping é cheio de gente. Tem até a igreja que é cheia de gente. Mas não significa que a presença de Deus esteja no ambiente. O que eu quero te dizer com isso é que no meio daquelas milhões de pessoas que foram libertas, agora a gente vai observar que no meio daquela multidão, a maioria ficou no deserto. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. 2 Timóteo vai dizer que a gente precisa ir na contramão do mundo. Que a gente precisa ir na contramão do mundo. Por quê? Porque nem sempre o lugar que tem mais gente é onde é o centro da vontade de Deus. Nem sempre o lugar que está mais lotado de gente é o centro da vontade de Deus. Tem pessoas que estão em casa dizendo assim, quando essa quarentena acabar, eu vou mudar de igreja, eu vou para a igreja A, eu vou para a igreja B. Por quê? Porque lá tem muita gente, lá tem muito jovem, lá tem muito isso, lá tem muito aquilo. A pergunta não é essa, meu querido. Você não pode estar baseando a sua fé na quantidade de pessoas dentro da igreja. Você precisa saber se a igreja ela tem presença de Deus, ela tem palavra, ela tem uma sã doutrina. Porque quando tem muita gente envolvida, não tem como a gente discernir. Eu não estou dizendo que igreja lotada não tem presença de Deus. Eu estou dizendo que é necessário que o crente tenha discernimento espiritual para saber aonde Deus lhe quer. Aquele povo está ali. E agora, existe uma ordenança de Deus. Vocês vão ficar aqui, construir o tabernáculo, a minha casa. Quando a minha casa estiver pronta, aí você vai seguir em conquista a terra prometida. Existe uma palavra de Deus para o teu coração. Tem gente que veio até este dia aqui perguntando, Deus, quando é que a promessa vai se cumprir? Deus, quando é que o Senhor vai fazer? Deus, qual é o tempo que o Senhor determinou? E Ele está dizendo, quando você tiver uma aliança comigo, quando você obedecer os meus mandamentos, quando você edificar a minha casa, aí sim, eu vou dar a ordem para que você siga em prosseguência a sua terra prometida. Porque enquanto não tem isso, o povo não sai do lugar. O povo ficou um ano no Monte Sinai, para que eles se tornassem aptos. E ainda assim, só chegou 2. Só chegou Josué e Caleb. Presta atenção. Nesse período, já estava determinado o censo do povo. O livro de Números vai fazer um recenseamento, vai mostrar como o povo vai se deslocar do Monte Sinai e prosseguir em direção à terra de Canaã. E a Bíblia vai nos instruir e dizer que o período em que ele sai do Monte Sinai até o período do envio dos espias é cerca de 2 meses em média.
E era um processo, era um período em que o povo já estava pronto, já estavam separadas as tribos de Levi, os coatitas, os gersonitas, os meraritas, quem ia carregar a arca, quem ia carregar isso, quem ia carregar aquilo. A ordem de tudo já estava estabelecida. E agora Deus vai dar ordem, pronto, chegou o tempo. E eu começo a entender, minha dirigente, eu começo a entender, meu pastor, o seguinte, que quando Deus dá ordem para ficar parado, o povo estava se santificando. Enquanto a ordem de Deus era, constrói a minha casa, aprende a minha palavra, o povo estava ali parado. Mas agora, no livro de Números, vai haver uma ordenança de Deus. Que ordem é essa? Está na hora de sair da quarentena, está na hora de sair do lockdown, está na hora de sair dessa paralisia, está na hora de sair dessa inércia. Você já aprendeu, já te dei habilidade, já ensinei a minha palavra, já mostrei que é o meu poder que se aperfeiçoa na sua fraqueza. E agora está na hora de você entender que está precisando sair do lugar. Saia do lugar. Comece a pregar nas esquinas, meu filho. Comece a pregar nas ruas para os mendigos. Comece a pregar. Sair do lugar em busca da terra. Até então a gente estava no lockdown. Deus deu um basta. A gente estava numa quarentena e Deus deu um basta. O que eu quero te dizer com isso é que o período da quarentena foi para a gente juntar os pés. Foi para a gente se santificar. Foi para a gente buscar a sua face. Foi para a gente buscar mais a Ele. Foi Ele peneirando. E tem gente que não está entendendo o agir de Deus no oculto. Deus está mostrando quem é quem. Deus está mostrando com quem Ele pode contar. Existe uma batalha e uma garantia. A batalha existe. E o general de guerra também. A batalha existe. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus já são vitoriosos. Pode até ter guerra aqui na terra, mas há uma certeza da vitória. Por quê? Porque a gente tem Jesus. E Jesus está dizendo, porque você se apresentou para a guerra, Ele entra para te honrar. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora Deus aparece para... Eu não estou vendo a hora, meu Deus. Porque agora Deus aparece para Moisés e dar uma ordem. Perceba, Deus dando ordem ao libertador Moisés. Moisés era quem organizava o acampamento, o povo, dava as diretrizes. Existe uma ordem de Deus, liberada do céu, para o povo na terra. Deus vai começar a exaltar quem não tinha nome. Deus vai começar a honrar quem nunca foi honrado. Deus vai pegar do escondido e começar a revelar. Não é para que o homem se glorifique, não. É porque Deus decidiu no céu honrar aqueles que estão fazendo a sua palavra, independente de onde você veio. Por que eu estou dizendo isso? Porque a ordem de Deus é o seguinte: Moisés, selecione alguns homens. Desses homens, tu vai transformar eles em maioral. A palavra que está escrita é maioral. Essa palavra na tradução do hebraico vai dizer o seguinte: é Deus pegando a quem não é e exaltando. É Deus tirando uma pessoa comum do escondido e levantando, colocando em evidência. Deixa eu parafrasear para você. É Deus pegando quem ninguém dá nada. É Deus pegando aquele que não sabe fazer nada para o homem. É Deus dizendo assim: só porque você teve fé, só porque você acreditou, só porque você buscou a minha face, eu decidi levantar você. O homem pode não dar ordem, mas eu estou liberando ordem do céu para que Moisés obedeça, e vão ter que colocar você como maioral. Uma pessoa comum, uma pessoa que não tem dinheiro, uma pessoa que não tem nome, uma pessoa que não tem herança, uma pessoa que não tem linhagem. Tem gente que está dizendo assim: Deus, como é que o Senhor vai fazer na minha vida se eu não sou filha de pastor? Deus, como é que tu vai fazer na minha vida se eu não tenho uma família rica? Como é que o Senhor vai fazer se eu não ganho nenhuma herança para abrir essa empresa? Aí Deus está dizendo: ei, quando eu quero levantar, ninguém abate. Quando eu quero levantar, eu não olho para as características humanas. Eu é quem coloco sobre você a minha herança. Ei, pode ninguém te dar nada, mas eu já te dei um cargo, sacerdócio real. Está na hora de você assumir a sua chamada. Está na hora de você sair desse sofá. Está na hora de você sair dessa cama. Chega de vitimismo. Chega de mimimi.
Chega de coitadinho, de coitadinha. Chega! Porque enquanto você diz que não pode, enquanto você diz que não dá, você está menosprezando o poder de Deus sobre a sua vida. Mas quando você assume a sua chamada, não é reconhecendo o teu poder, mas é sabendo que é Ele quem peleja por você, que é Ele quem luta por você, que é Ele quem garante a sua vitória, é Ele quem vai à sua frente. Enquanto você diz não dá, é você colocando Deus numa caixinha. Enquanto você diz que não dá, é você dizendo que Deus não tem poder para fazer. Entende? Que quando você duvida da chamada que Deus colocou na sua vida, é o mesmo que você está duvidando do próprio Deus? Oh, aleluia! Como eu sinto Jesus aqui presente. Porque tem mulheres de Deus aqui nessa tarde, tem homens de Deus aqui nessa tarde, nesse templo mesmo, que estava colocando em jogo a chamada. Aí Deus está dizendo, esse deserto é provação, mas sou eu te lapidando. Por que eu digo isso? Antes de chegar aí eu preciso dizer algo. Caleb era o único dos 12 espias que não era da linhagem abraâmica. Dos 12 espias, ele era o único que não pertencia a nenhuma tribo de Judá, a nenhuma tribo das 12. Ele não pertencia ao povo de Israel. Quem era Caleb? Caleb pertencia a um clã dos edonitas que ficavam pelo meio do deserto. Caleb não tinha linhagem de Deus Abraão, de Deus de Javé. Caleb, ele era, conjecturando para os dias de hoje, é alguém que não nasceu em berço evangélico, é alguém que não tem família evangélica, é alguém que não tem berço, mas que viu um povo passar. Que viu um povo passar no meio do deserto. E resolveu seguir esse povo. Houve um homem que não precisou ter nascido em casa evangélica para dizer, eu quero esse Deus. Ele simplesmente viu que Deus se manifestava naquele povo, que o poder de Deus estava sobre aquele povo. E ele disse, eu quero fazer parte deste povo. Eu quero ser cristão. Eu quero confessar Jesus como Senhor e Salvador. Eu posso não ter nascido na Assembleia, mas eu nasci no berço de Deus. Ele morreu naquela cruz para todo aquele que nele crê. Porque em Gálatas capítulo 3, a Bíblia vai dizer que Jesus não faz acepção de pessoas para a salvação. Ou seja, nem rico é pobre, é judeu é gentil, é escravo é livre, não interessa de onde você veio nem quem você é. O que ele está dizendo é, basta você crer, basta você me confessar, que ele vai colocar você dentro da promessa. Que ele vai te abraçar e colocar a promessa que é de Abraão, do povo de Israel, em você. Aí sabe o que eu acho interessante? É que Deus nunca fez acepção de pessoas. Ele nunca olhou quem era mais bonito, quem era vesgo, quem era mais isso ou mais aquilo. Porque no período patriarcal, no período da lei mosaica, existia uma ordem de Deus para o povo. Que ordem é essa? Que todo estrangeiro que quiser seguir ao Deus de Israel, o Deus Javé, assumir essa palavra, os mandamentos, abrir mão dos ídolos e da carne, esses vocês recebem dentro do acampamento. Somente quem está disposto a seguir os meus mandamentos. Deus queria que todos servissem a Ele, mas nem todos queriam servir a Ele. Porém, aqueles que serviam a Deus recebiam promessa, recebiam providência, recebiam livramento. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. O objetivo dessa tarde, desse culto, não é dizer que Deus vai te dar ouro, que Deus vai te dar prata, mas é te dizer que Ele é quem coloca o teu nome no livro da vida, que garante a Canaã celestial para você, e que Ele tem poder para transformar a sua vida aqui, nessa terra. Ele pode te dar todas as coisas, mas talvez no seu plano nem todas as coisas Ele quer te dar. A pergunta é, você vai ter a Canaã celestial ou vai ficar sem terra quando morrer daqui? Aí eu preciso te dizer uma coisa. Durante esse processo de elevar ele, existia um líder eminente na tribo de Judá, Naasson. Naasson era o líder de Judá. Números capítulo 1, você vai ver isso. Ele que deveria ter sido colocado para ir adiante nessa espia, para espiar a terra. Porém, neste local,
precisavam de homens mais jovens. Então, não elegeram os líderes. Elegeram novos líderes. Líderes mais jovens que estivessem dispostos a ir para a guerra. Existe uma direção de Deus. Alguns Deus coloca para cuidar da igreja, do acampamento, para liderar o povo. Outros Deus coloca para ir na frente da guerra. Porque Deus, ele tem estratégia com o seu povo. Uns são para cuidar da igreja, outros são para itinerância. Mas uma coisa é certa, tanto quem ficou como quem foi, tinha que ser fiel a Deus. Porque até os que foram e os que ficaram, que desobedeceram, ficaram no deserto. Aí, veja só, ele é colocado como maioral. Ele é colocado como líder. E agora eles vão se deslocar durante 40 dias para olhar as terras, desde o Rio Jordão até o Mediterrâneo. E essa peregrinação são cerca de 800 quilômetros, que vai dar 40 dias e 40 noites. E eles chegam lá, eles veem tudo que Deus prometeu. Mas sabe o que é interessante? Quando Deus deu a ordem a Moisés, Deus disse duas coisas. O quê? Levanta a maioral para espiar a terra. Espiar, seu sinônimo é observar. Não foi criticar, não foi planejar, não foi ter estratégia. Deus só disse assim, vá lá espiar, para alimentar a sua fé. Deus até já deu um gostinho para muita gente da promessa que ele vai fazer. Aí ele enviou você para espiar, observar, alimentar a sua fé. Não é para dizer Deus faz assim, Deus faz assado. Deus só tem como se for assim ou se for por aqui. Se não for assim, não vai dar certo. Deus está dizendo, só observa. Só observa. Para de dar palpite e de querer me ensinar aquilo que sou eu que vou fazer. A segunda ordenança, a terra. Deus não disse, fica de olho nos habitantes. Eu quero um relatório da terra. Eu não quero um relatório do tamanho dos Anáquios. Eu não quero um relatório da força bélica do povo. Eu quero um relatório da terra. Se a terra é boa, se ela manda leite, se ela manda mel, se ela é frutífera, se ela é de montes, se ela é de vales. Eu quero um relatório da terra. Sabe o que é isso? É Deus dizendo que ele não se preocupa com o cenário. O cenário pode ser o pior de todos. O cenário pode ser o mais caótico. O cenário pode ser mais impossível. Mas se ele prometeu, é ele quem se responsabiliza em tirar o cenário de impossibilidade e ministrar o cenário de possibilidades. Porque ele tem poder para fazer todas as coisas. Porém, Moisés foi criado no Egito com Faraó, arquiteto, soldado de guerra. E ele sabia que o que Deus tem para fazer, Deus faz. E o que é possível ao homem fazer, os homens fazem. Então ele deu ordens. Deus disse a Moisés, espiar a terra. Aí Moisés vai chamar os homens e vai dizer assim, vocês vão espiar a terra, ver como são as pessoas, ver como elas são, como isso, aquilo e outro. Foi Moisés que deu a orientação para que eles observassem as pessoas. Porque para o homem, ele precisa estar sempre preparado para aquilo que Deus vai fazer. Oh, glória! Para o homem, ele sempre precisa ter uma carta na manga. Para o homem, ele sempre precisa ter estratégia. Mas se Deus está querendo te dizer nessa tarde que não interessa a tua estratégia, porque todas elas vão ser perecíveis. Mas quando Deus decide ter a vitória crente, ele não precisa de estratégia humana. Ele só quer que você observe. Observe. Observe a terra, observe a promessa. Não tira o foco da promessa. Não tira o foco do propósito. Não tira o foco da obediência. Por mais que você queira se preparar, por mais que você precise fazer curso, por mais que você precise buscar mais, não tira o foco da promessa. Porque quando você tira o seu foco da promessa e do propósito e da obediência, da dependência, você começa a colocar a sua confiança na sua força. Você começa a agir de forma humanista, racionalista, naturalista. E todas as vezes que você faz isso, você está tirando o poder de Deus. Eu não estou aqui para levantar contra Moisés, longe de mim. Porque Moisés estava na função dele, de preparar o povo, fazer o que era possível, porque o impossível estava na mão de Deus. O que o povo não podia era fugir do foco, do propósito, que era a terra e não quem ocupava a terra.
não é sobre os habitantes da terra, não é sobre a limitação que está sobre a tua vida. Se Deus te prometeu uma coisa, para de se preocupar com aquilo que você precisa fazer, porque Ele é quem vai se responsabilizar. Tem gente que está dizendo aqui, Deus prometeu que vai salvar o meu marido, mas ele vive no botequim, todo dia na esquina, bebendo junto com os homens. Tem gente que tem aqui que Deus disse que vai tirar o filho das drogas, e está dizendo como é que vai ser, porque todo dia ele consome droga. Tem gente que está dizendo aqui que tem promessa, mas existe uma dificuldade, uma tribulação, um problema, que impede de conquistar a promessa. Enquanto você estiver olhando para a limitação, enquanto você estiver olhando para a dificuldade, enquanto você estiver olhando para esse problema, vai dar tudo errado. Deus está te chamando nessa tarde para mudar a perspectiva do teu olhar, mudar a perspectiva da tua vida, mudar a perspectiva da tua visão. Quando você muda a sua visão, para de olhar com os olhos da carne e começa a olhar com os olhos espirituais, você vai começar a ver a manifestação da glória de Deus. Perceba. Eu já estou caminhando para encerrar. Que agora, depois de 40 dias, eles retornam para aquele lugar. E a Bíblia vai falar que todas as vezes o período de 40, o número 40, são momentos ou preparatórios para o ministério. Assim como Jesus Cristo passou 40 dias jejuando no deserto, também significa um novo tempo de Deus, um novo ciclo de Deus, um novo mover de Deus. Quando Moisés subiu para o monte e pegou as tábuas por durante 40 dias e 40 noites. Existia um novo tempo se iniciando em Israel. Mas também vai dizer a terceira coisa, o quê? Período de provação de Deus. Durante 40 anos ou 40 dias eram momentos de provação. Tanto que no livro dos Juízes, constantemente, durante 40 anos, o povo estava em ordem. Depois, durante 40 anos, o povo desobedecia. Os anos que Deus estabelece sobre 40, ou os dias, são momentos ou de preparação ministerial, ou de preparação para um novo tempo, ou o período em que Deus está provando o povo. Por quê? Porque nem todo mundo que diz que Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Nem todos aqueles que curam e profetizam no nome do Senhor entrarão no reino dos céus. Deus está dizendo, estamos passando por um período em que Ele está selecionando. Não porque Ele está eliminando alguns, mas porque Ele só está revelando quem sempre foi. Ele está revelando quem sempre foi. E está trazendo para o seio dele alguns Calebes, que nunca foram, mas decidiram entrar. Que nunca eram da linhagem, mas decidiram aceitar a Deus. No meio dessa quarentena, Deus, além de estar lapidando e mostrando um Josué no meio de Israel, Deus também está mostrando no meio dessa quarentena um Caleb que não era cristão, mas aceitou a Cristo, aceitou a Deus, entrou para a igreja, aceitou o evangelho e Deus incluiu na promessa. Agora a gente vai ver um povo que retorna. E quando eles retornam com os frutos. Retornam com uva, retornam com figos e com romãs, com fruto da terra. E por mais que eles carreguem a promessa na mão, os homens vão continuar duvidando. Existiam 10 que duvidaram, porque disseram que para eles se viam como gafanhotos. E eles vão dizer que para eles, para os gigantes, eles também eram como gafanhotos. Ou seja, eles estavam novamente olhando com os olhos humanos e não com os olhos do Espírito. Eles estavam colocando a realização da promessa diante da capacidade humana, em vez de colocar diante do poder de Deus. Percebe que todas as vezes que nós olhamos para as nossas limitações, nós vamos perecer. Mas todas as vezes que nós reconhecemos que é Deus quem vai entrar na guerra por nós, a vitória já é certa. Porque Deus liberou uma palavra. Que palavra é essa? Eu vou dar, eu quero fazer, eu vou fazer. E se Deus diz que faz, se Deus diz que quer dar, se Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Toda palavra que sai da sua boca, Ele vela para cumprir. E se Ele te prometeu, acredita nessa promessa. Não duvida dessa promessa. Não olhe para a sua limitação humana. Não olhe para as suas necessidades. Eu estava falando esses dias. Um gafanhoto não tem poder para nada. 2 gafanhotos não tem poder para nada. Mas quando existe uma manada de gafanhotos, uma manada não que é de bicho, mas quando juntam um monte de gafanhotos juntos, milhões de gafanhotos juntos, eles têm poder para destruir toda uma agricultura, toda uma nação. A gente vai ver que uma das pragas do Egito foram gafanhotos que Deus trouxe do vento do Oriente, soprou sobre aquela terra e acabou com a vegetação, acabou com a agricultura dos egípcios, porque você sozinho não consegue, mas quando você se junta ao corpo de Cristo, você vai conseguir alcançar a promessa que Deus te deu. Um membro fora
fora do corpo é um membro apodrecido. Mas quando o membro está firmado no corpo de Cristo, ele consegue chegar à promessa que Deus estabeleceu, que é a Canaã celestial. Enquanto você seguir essa jornada sozinha, você não vai conseguir. Mas quando você entende que tem uma igreja para te ajudar, que tem esse povo para te ajudar, quando você entende que a cabeça do corpo é Cristo, e que é Ele quem te ajuda, que é o selo do Espírito que te ajuda, que é o poder dele que te reveste, quando você entende que precisa estar unido no corpo de Cristo, você vai seguir triunfante. Agora, se você decidir sozinho, realmente você é um gafanhoto, não tem poder para nada. Enquanto você não aceitar ajuda, enquanto você não buscar alguém para te aconselhar, enquanto você não buscar recursos no povo de Deus, você realmente não vai conseguir. Mas quando você se une, os gafanhotos, eles se tornam fortes. Quando eles estão unidos, a igreja do Senhor unida, ela consegue alcançar milhões de pessoas. Caleb e Josué disseram assim. Aqueles homens chegaram e relataram duas coisas, eu vou acabar agora. Eles disseram, a terra é boa, realmente. Mana leite e mel, realmente. Porém, os habitantes são fortes, as muralhas são grandes, o material bélico deles é maior do que o nosso. Perceba a visão dos 10 espias. A terra é boa, a promessa é verdadeira. Tem gente que está aqui nessa tarde assim, ó. A promessa existe. Ela é boa, mas a dificuldade que tem é essa daqui. Aí tem Josué e Caleb que diz assim, a terra é boa. Deus disse que ia nos dar. E é Deus quem vai nos fazer ganhar. Se Deus se agradar de nós, Ele vai nos dar essa terra. Por quê? Porque assim como Deus mandou o pão do maná do céu todos os dias de forma fácil, e a gente catou aquele pão e se alimentou, assim este povo desta terra nos será como pão. O povo dos 10 espias disseram, eles disseram que a terra era a terra que consumiu seus habitantes. Ou seja, quem mora ali ou quem vai para lá, vai para baixo da terra, morre. Era uma terra que consumia os moradores. E a gente sabe que quando o corpo está debaixo da terra, ele entra em putrefação, ele apodrece, ele entra em decomposição. Realmente, a terra sem Deus, ela leva você à morte. Mas quando você está em Deus, em vez da terra te matar, quando você entra, é você quem mata quem está na terra. Eu não estou dizendo para você sacar uma arma. Eu estou dizendo que enquanto você olha para a terra sem Deus, ela realmente pode matar sua fé, pode matar você, pode matar sua família. Mas quando você entra com Deus, confiando em Deus, em vez da terra te matar, é você quem mata o pecado, é você quem tira a mentira, é você quem tira o adultério, é você quem tira a falsidade, é você quem tira a fofoca. A peregrinação do Egito para Canaã. Se você quer entrar no céu sem Deus, você morre. Deus está falando com gente que acha que vai para o céu, mas nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador. Que acha que vai para o céu, mas não quer fazer parte do corpo de Cristo. E a gente já disse que quem faz parte do corpo de Cristo consegue alcançar o céu. Mas quem não faz parte desse corpo vai perecer na terra, porque a igreja é o corpo de Cristo. Quem não participa da igreja não participa de Cristo e não está apto para entrar na Canaã celestial. Entenda, pelo amor de Deus. Se você acha que vai entrar no céu do seu jeito, você vai ficar na terra. Apocalipse, capítulo de número 21, capítulo de número 22, vai falar que os idólatras, os mentirosos, aqueles que fazem tudo aquilo que é da carne, esses não entrarão na Jerusalém celestial. Porém, todos aqueles que forem fiéis, todos aqueles que perseverarem, todos aqueles que seguirem a Jesus, como Caleb seguiu a Deus, eles entrarão na terra. O que eu quero te dizer é que para entrar na Canaã sem Deus você não entra. Para entrar no céu sem Deus não entra. Por quê? Porque quando você entra na terra sem Deus, os gigantes te destroem. A dificuldade chega e você morre. A calamidade chega e você perece. E você vai morrendo. E sua fé vai acabando. Porém, como Josué e Caleb sabiam que era Deus que ia com eles, ele disse, em vez da terra me destruir,
sou eu que vou ser instrumento de Deus para acabar com a morte dessa terra. Deus está dizendo que quer te usar nessa terra para acabar com o pecado, para ser instrumento para pregar a palavra, para ser instrumento para edificar o seu reino, a sua casa. Ele quer te usar para tirar de quem está na morte e levar para a vida. Ele quer te usar como instrumento. Você precisa perseverar na chamada que Ele colocou na sua vida. E o mais engraçado é Caleb dizer: por quê? Nós vamos consumir essa terra. Nós vamos ganhar essa terra. Nós vamos ganhar esse mundo para Cristo, para Deus. Nós vamos conquistar essa promessa. E ele diz ainda assim: porque eles são para nós o nosso pão. Foi fácil o maná. O maná simplesmente caiu do céu. Era o pão que alimentava. E Deus está dizendo: quando você entrar nessa batalha com Jesus, vai ser fácil conquistar a terra prometida. Agora, sozinho, não. Então está na hora de você entender que Jesus Cristo, João capítulo 6, vai dizer que é o pão da vida que desceu do céu. Não é o pão que alimenta a sua carne, o pão físico, porque nem só de pão vive o homem, mas é o pão espiritual. Que pão é esse? Que se você não estiver no corpo de Cristo, se você não estiver ceando, se você não estiver participando da comunhão do corpo e tendo Jesus Cristo como o pão da vida, você não entra no reino dos céus, você não entra na Canaã celestial. A pergunta nessa tarde é: Deus te fez uma promessa que o teu nome vai estar escrito no livro da vida se você crer nele como Senhor e Salvador da tua vida. E Deus tem promessa para você aqui na terra, mas só conquista a promessa quem está disposto a vestir a armadura de cristão, entrar na guerra, perseverar, crendo que é Ele quem luta a sua guerra e seguindo. Porque a gente lê o último versículo que diz assim: portanto, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, em vez de incredulidade, ele acreditou. Porque o cenário poderia dizer que era impossível, mas ele não estava preocupado com o cenário. Porque quem criou os céus e a terra, quem criou os montes e os vales, quem criou o homem e a natureza, quem criou os gigantes foi Deus. E se Deus criou, Deus tem poder. Então ele perseverou no espírito da fé, da perseverança. E ele vai dizer que seguiu a Deus. Ele perseverou e seguiu-me. Eu levarei ele à terra em que ele entrou, e a sua semente a possuirá por herança. Deus está te fazendo promessas nessa tarde. A primeira promessa é o teu lugar no trono, no teu lugar no céu, herdando como co-herdeiro de Cristo, estando no céu, namorada. Ele foi preparar lugar. Ele tem um lugar para você no céu. Enquanto você se preocupa aqui na terra, você pode perecer na terra. Mas quando você entende que precisa de Jesus aqui na terra, obedecer a Jesus aqui na terra, seguir a ordem de Deus aqui na terra, você tem um lugar no céu. Mas Ele está dizendo: eu quero salvar o teu marido, eu quero salvar a tua casa, eu quero curar você da enfermidade, mas eu preciso que você siga-me. Persevera na chamada que Deus te deu, irmão. Persevera. Não desiste, não para, não retrocede. Não para, Deus conta com você. Não para. Está difícil, mas Deus está selecionando. O interessante é que depois de 45 anos, em Josué capítulo 14, vai dizer que Caleb herdou. Pode demorar um dia, pode demorar 2 dias, pode demorar muito tempo, mas uma coisa é certa: se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu vou terminar agora, eu quero orar pela sua vida, porque eu não estou vendo o horário. E eu quero lhe dizer uma coisa. Eu quero lhe dizer que, independente de quem você imagina que você é, Deus te ama. Deus quer você no meio do seio dele. Deus quer te usar. Deus tem coisa linda para fazer na tua vida. Independente dos seus erros do passado, existe uma escolha que você pode fazer nessa tarde. Eu quero seguir a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu quero ser um instrumento nas suas mãos. Eu quero servir a Jesus. Jesus está te chamando, vem. Vem que eu quero trabalhar na tua vida. Eu quero mostrar a você que eu tenho poder para tirar as impossibilidades do teu caminho. Eu quero fazer o que ninguém pode fazer. Eu quero entrar aonde ninguém pode entrar. Eu posso entrar na UTI. Eu posso entrar no presídio. Eu posso entrar no trabalho. Eu posso entrar na miséria. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu tenho uma notícia para te dar. Preste atenção.
As tábuas do Nuzi e os papiros que foram encontrados da Anastásia I, do século XIII, e os esqueletos de duas mulheres que foram encontradas na Transjordânia do século XII, vai mostrar gigantes. Vou acabar agora. Foi encontrado na Transjordânia o esqueleto de duas mulheres que eram consideradas gigantes do século XII a.C. E eu preciso te dizer, enquanto a gente encontra esqueleto daqueles que eram os nossos inimigos, daqueles que eram as nossas dificuldades, as nossas tribulações, eu quero que você me mostre onde está o esqueleto de Jesus Cristo. A tumba está vazia, porque Jesus está vivo, Ele está vivo. A tua dificuldade não para o poder dEle, a tua limitação não para o poder dEle, a tua humanidade não para o poder dEle, porque os teus problemas para Ele é nada. Você até encontra os esqueletos da dificuldade, mas jamais vão encontrar o esqueleto de Jesus Cristo. E porque Ele vive, a gente pode crer no amanhã. E porque Ele vive, e porque a porta ainda está aberta, o caminho ainda está aqui, ainda há tempo de você vir para Cristo. Ele está te chamando. Coloca aí: eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu quero voltar para Jesus. Eu até me afastei, eu quero voltar para Jesus. Coloque o seu nome aí. Talvez você nunca confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e Deus está dizendo: coloca, vem para mim. Eu vou entregar o microfone. Eu estarei orando pelas suas vidas. Eu estarei orando agora, do meu lugar, sentada ali, para Deus curar, para Deus batizar, para Deus te encher de força nessa tarde. Eu vou entregar o microfone, mas você tem a decisão nessa tarde de colocar aí: eu quero seguir, eu quero perseverar na fé, eu quero perseverar na chamada, eu quero Jesus. E se tem alguém aqui nesse templo, presente, nessa igreja, que quer aceitar Jesus, porque se afastou da direção, se afastou do caminho, da ordem, do ministério, da vontade de Deus, não adianta, tá aqui e tá afastado. Tá aqui e não ter aliança, e não servir a Jesus. Se você quer, vem para Jesus nessa tarde. Aleluia, agradeça a oportunidade, em nome de Jesus.